Reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 15. Capítulo 23. 18 de maio de 1923. Como é difícil encontrar uma alma que queira sofrer. Carrascos de almas que há na igreja. Sentia-me muito afligida e quase privada do meu doce Jesus. Que duro martírio é a sua privação. Martírio sem esperança de tomar o céu por assalto, como o tomam os mártires, o que torna doce todo o seu sofrer. Em troca, sua privação é martírio, que desune, que queima, que fere e que abre um abismo de separação entre a alma e Deus, que em vez de adoçar o sofrer, o amarga, o amarre, de modo que enquanto se sente morrer, a mesma morte foge longe. Ó Deus, que pena! Agora, enquanto me encontrava no imenso abismo da privação do meu Jesus, assim que se moveu em meu interior, lhe disse: Ah, meu Jesus, já não me amas. E ele, não me dando ouvidos, fazia-se parecer todo aflito, como se tivesse na mão uma coisa negra que estava prestes a atirá-la sobre as criaturas. Depois me tomava o coração entre suas mãos, me apertava fortemente, me trespassava, e meu coração esperava com ânsia suas penas como refrigério e bálsamo às penas sofridas por sua privação. Oh, como temia que deixasse de me fazer sofrer e me jogasse de novo no abismo de sua separação. Então, depois disso, disse-me: Minha filha, eu não presto atenção às palavras, mas aos atos. Acreditas tu que é fácil encontrar uma alma que de verdade queira sofrer? Oh, como é difícil! De palavra há quem queira sofrer, mas nos fatos fogem quando uma dor as oprime, ou outras penas as rodeiam. Oh, como queriam libertar-se! E eu permaneço sempre o Jesus isolado nas penas. E é por isso que quando encontro uma alma que não foge do sofrimento e quer fazer-me companhia nas minhas penas, é mais e mais, espera e espera que lhe dê o pão da dor. Isto me dá o delírio do amor e me faz chegar a fazer loucuras e a ser tão magnânimo com esta alma, de fazer ficar estupefatos céu e terra. Achas tu que era algo indiferente ao meu coração, que tanto ama, que enquanto estavas privada de mim me esperavas, não para outra coisa senão para que te levasse as minhas angústias? Enquanto dizia isto, fez-me ouvir que passava o Santíssimo pela rua e me deu um aperto mais forte ao coração. E eu: Meu Jesus, que se passa? Para onde vais e quem te leva? E ele todo triste: Vou a um enfermo, levado por um carrasco de almas. E eu espantada: Jesus, que dizes? Como os teus ministros carrascos de almas? E ele: Em quantos carrascos de almas há em minha igreja? Então estão os carrascos apegados aos interesses, que fazem carnificina de almas, porque com seu exemplo, em lugar de fazer desapegadas as almas de tudo que é terra, os interessam demais. Estão os imoderados, que em lugar de purificar as almas, as desfiguram. Estão os carrascos dos passatempos, dedicados aos prazeres, aos passeios e demais,
que em lugar de fazer coletadas as almas e de infundir-lhes o amor à oração e ao retiro, as distraiam. Todas estas são carnificinas de almas. Quanta dor meu coração sente ao ver que aqueles mesmos que deviam ajudar e santificar as almas são a causa de sua ruína. Capítulo 24, 23 de maio de 1923. A vontade de Deus é plenitude, e quem nela vive deve concentrar tudo em si. Suas privações continuam, e apenas tendo-se feito ver meu doce Jesus, lhe disse: diz-me, meu amor, em que te ofendi, que foge longe de mim? Ah, meu coração sangra pela intensidade da dor. E Jesus: acaso te desviastes de minha vontade? E eu: não, não, o céu me livre de tal desgraça. E ele: e por que então me pergunta em que me ofendeu? A culpa entra quando a alma se subtrai de minha vontade. Ah, minha filha, para tomar plena posse da minha vontade, deves concentrar em ti todos os estados de ânimo de todas as criaturas. E conforme passas um estado de ânimo, assim tomas o domínio. Isto aconteceu na minha mãe e na minha humanidade. Quantas tristezas, quantos estados das almas estavam concentrados em nós? Minha querida mamãe muitas vezes ficava no estado de pura fé, e minha gemente humanidade ficava como triturada sob o peso enorme de todos os pecados e penas de todas as criaturas. Mas enquanto sofria, ficava com o domínio de todos os bens opostos a esses pecados e penas das criaturas. E minha amada mãe ficava rainha da fé, da esperança e do amor, dominadora da luz, tanto de poder dar fé, esperança, amor e luz a todos. Para dar é necessário possuir, e para possuir é necessário concentrar em si aquelas penas, e com a resignação e com o amor mudar em bens as penas, em luz as trevas, em fogo as friezas. Minha vontade é plenitude, e quem deve viver nela deve entrar no domínio de todos os bens possíveis e imagináveis, quanto a criatura é possível. Quantos bens não posso dar a todos, e quantos a minha inseparável mãe não pôde dar? E se não damos demais é porque não há quem tome, porque tudo o sofremos. E enquanto estávamos na terra, nossa morada foi na plenitude da divina vontade. E agora cabe a você fazer nosso mesmo caminho e morar onde nós moramos. Você acredita que seja coisa de nada, ou como todas as outras vidas, ainda santas, o viver em nosso querer? Ah, não, não é o todo. Aqui convém abraçar tudo. E se alguma coisa te escapa, não podes dizer que vives na plenitude da nossa vontade. Por isso, sê atenta e segue sempre o voo no meu eterno querer. Capítulo 25, 25 de maio de 1923. A divina vontade legitima as almas como filhas de Deus. Tudo foi criado para elas. Sentia-me como imersa no querer eterno e meu sempre amável Jesus, atraindo-me para ele, me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me ver céu e terra. E enquanto isso me fazia ver, me disse: filha querida de nossa suprema vontade, olhe toda esta máquina do universo, o céu, o sol, os mares e todo o resto. Foi criado por nós para fazer um dom, mas sabe a quem? A quem teria feito a nossa vontade. Tudo a eles foi doado como a nossos filhos legítimos.
Isto o fazíamos por decoro de nossas obras, não depositando-as nem dando-as em dom a gente estranha, nem a filhos ilegítimos que não teriam compreendido os grandes bens que há nelas, nem apreciado a grandeza e santidade de nossas obras. Aliás, as teriam desperdiçado e desprezado. Ao contrário, dando-as em dom a nossos filhos legítimos, como em cada coisa criada há um amor distinto e um bem especial para aquele a quem está dirigido o dom. Nossa vontade habitante neles e formando neles vida própria, lhes teria feito compreender todos estes amores, distintos um do outro, que estão em tudo o criado e todas as especialidades dos bens. Portanto, nos teriam dado a correspondência por cada amor distinto, glória, honra, por todos os bens dados a eles. Nossa vontade, que com um fiat os tinha criado e que conhecia todos os seus segredos, habitante em nossos filhos legítimos, com outro fiat lhes teria revelado nossos segredos, que estão em todas as coisas criadas, e nos faria dar amor por amor. As harmonias, as comunicações se alternariam entre eles e nós. E se aqueles que não fazem a nossa vontade parecem gozar e tomar parte? Mas os dons não são deles, mas é por causa indireta, como usurpadores e como filhos ilegítimos, muito mais do que não estando a minha vontade habitante neles. Nada ou pouquíssimo entendem do que meu amor, que tudo o que é criado os leva, nem dos grandes bens que em tudo há. Aliás, muitos nem sequer sabem quem criou tantas coisas. Verdadeiros estrangeiros, que enquanto vivem das coisas que me pertencem, nem sequer me querem conhecer. Então, como o verdadeiro Filho legítimo foi entregue por meu Pai Celestial, este grande dom de todo o universo, a minha humanidade na qual não houve coisa pela qual não o correspondesse, dom por dom, amor por amor. Depois veio minha celestial Mãe, que tão bem soube corresponder ao seu Criador, e depois vieram os filhos da minha vontade, aos quais ela devia legitimar por seus próprios filhos. Por isso, tudo o criado exulta de alegria, faz festa e sorri, quando fazendo-te sair de ti mesma, junto comigo reconhecem a filha legítima da vontade suprema. Sua dona, todas quiseram correr ao teu encontro, ao teu colo e ao teu redor, não só para fazer festa, mas para ser apreciadas, defendidas e tidas em conta como dom de seu Criador. E todas em correspondência querem dar-te cada um amor distinto e o dom que contém cada coisa criada. Quem te quer dar o dom da beleza do teu Criador e o amor que contém o belo? Quem o dom da potência e o amor que contém o poder? Quem o dom da sabedoria? Quem o da bondade? Quem o da santidade? Quem o da luz? Quem o da pureza? E os vários amores que contém a sabedoria, a bondade, a santidade, a luz, a pureza, etc. Assim que minha vontade abate todas as barreiras que há entre a alma e Deus e põe em harmonia entre céu e terra, lhe revela todos os segredos que há em toda a criação e a torna depositária de todos os dons de Deus. Capítulo 26, 29 de maio de 1923. Deus é sempre o primeiro a agir na alma. Estava acompanhando meu doce Jesus em suas penas, especialmente nas que sofreu no horto do Getsemane. E enquanto o compadecia, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, o primeiro a formar o trabalho de minhas penas em minha humanidade foi meu Pai Celestial,
porque só ele tinha a força e o poder de criar a dor e de pôr nele quantos graus de dor se necessitavam para poder satisfazer-se da dívida das criaturas. As criaturas foram secundárias, porque não tinham nenhum poder sobre mim, nem virtude de criar a dor por quanta intensidade queriam. Isto acontece em todas as criaturas, como ao criar ao homem. O primeiro trabalho, tanto na alma como no corpo, o fez meu Pai divino. Quanta harmonia, quanta felicidade não formou com suas próprias mãos na natureza humana? Tudo é harmonia e felicidade no homem, só a parte externa. Quantas harmonias e felicidades não contém? O olho vê, a boca fala, os pés caminham, as mãos agem e tomam as coisas que há até onde chegam os pés. Se o olho pudesse ver e não tivesse a boca para expressar-se, se tivesse os pés para caminhar e não tivesse as mãos para agir, não seria uma infelicidade, uma desarmonia na natureza humana? Logo, as harmonias e felicidade da alma humana, a vontade, a inteligência, a memória, quantas harmonias e felicidades não contém? Basta dizer que são partes da felicidade e harmonia do Eterno. Deus criava o verdadeiro Éden pessoal na alma e no corpo do homem, Éden todo celestial, e depois lhe deu por habitação o Éden terreno. Tudo era harmonia e felicidade na natureza humana. E se bem que o pecado transtornou esta harmonia e felicidade, mas não destruiu de tudo, todo o bem que Deus tinha criado no homem. Assim como Deus criou com suas próprias mãos toda a felicidade e harmonia na criatura, assim criou em mim todas as dores possíveis para refazer-se da ingratidão humana e fazer sair do mar de minhas dores a felicidade perdida e o arranjo a harmonia transtornada. E isto acontece a todas as criaturas, quando devo escolhê-las a santidade distinta ou a desígnios especiais meus, são minhas próprias mãos que trabalham na alma, e agora crio nelas a dor, agora o amor, agora os conhecimentos das verdades celestiais. É tanto meu zelo que não quero que ninguém as toque, e se permito que as criaturas lhes façam alguma coisa, é sempre em ordem secundária, mas o primado o tenho eu e me vou formando segundo meu desígnio. Capítulo 27, 6 de junho de 1923. O sinal de que a alma é toda de Deus é se não sente gosto por nada do que existe. Estava pensativa sobre por que meu doce Jesus não vinha e dizia entre mim: quem sabe se o que haverá de mal em meu interior, que Jesus, para não desagradar, se oculta? E ele, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, o sinal de que não há nada de mal e que o interior da alma está todo cheio de Deus é que nada lhe tenha ficado que não seja todo meu, e que em tudo o que possa acontecer dentro e fora dela não sente mais gosto de nada, senão que seu gosto é só por mim e de mim, e não só das coisas profanas ou indiferentes, mas também de coisas santas, de pessoas piedosas, de funções, de músicas, etc. Tudo para ela é frio, indiferente e como coisas que não lhe pertencem, e a razão é natural. Se a alma está toda cheia de mim, então está cheia também de meus gostos. O gosto meu é o seu. Os demais gostos não encontram lugar onde se pôr. Por isso,
por quanto belos possam ser para a alma, não têm nenhum atrativo, mas bem para ela estão como mortos. Mas a alma que não é toda minha está vazia, e à medida que as coisas a circundam, assim sente nela tantos gostos, se são coisas que lhe agradam, se são coisas que não lhe agradam, sente desgosto, assim que está em contínua alternância de gostos e desgostos. E como o gosto que não saiu de mim não é duradouro, muitas vezes os gostos se convertem em desgostos. E por isso se notam tantas variações de caráter. Agora demasiado triste, agora demasiado alegre, agora todo irado, em outra ocasião todo afável. É o vazio que tem de mim na alma, o que lhe dá tantas variações de caráter. Nada semelhante ao meu, que sou sempre igual e jamais me mudo. Agora você sente algum gosto do que existe aqui embaixo? Porque teme que haja algum mal em você, pelo qual eu desagrado e me oculte? Em onde estou eu, males não pode haver. E eu, meu amor, eu não sinto gosto de nada, por quão boa fosse, e além disso você sabe melhor que eu como posso sentir gosto por outras coisas, se a pena da sua privação me absorve, me amarga até a medula dos ossos, me faz esquecer tudo e só me está presente e fixo no coração o cravo de que estou privada de ti? E Jesus, e isto te diz que és minha e que estás cheia de mim. Porque o gosto tem este poder. Se é meu gosto, transforma a criatura em mim. Se é gosto natural, a envolve nas coisas humanas. Se é gosto de paixões, a lança na corrente do mal. O gosto parece que seja coisa de nada, porém não é assim. É o ato primário, ou do bem ou do mal. Veja como é assim. Adão, por que pecou? Porque separou o seu olhar do encanto divino, e enquanto Eva lhe apresentou o fruto para fazer comer, olhou o fruto e a vista sentiu prazer ao olhá-lo. O ouvido sentiu deleite ao ouvir as palavras de Eva, de que se comesse o fruto se tornaria semelhante a Deus. A garganta sentiu gosto ao comê-lo, assim que o gosto foi o primeiro ato de sua ruína. Se ao contrário tivesse sentido desagrado ao olhá-lo, tédio, aborrecimento ao ouvir as palavras de Eva, desgosto ao comê-lo, Adão não teria pecado, mas teria feito o primeiro ato heróico em sua vida, resistindo e corrigindo a Eva por ter feito isso. E ele teria permanecido com a coroa imperecível da fidelidade, àquele a quem tanto devia, e que tinha todos os direitos de sua sujeição. Oh, como é necessário estar atento sobre os diversos gostos que surgem na alma. Se são gostos puramente divinos, dar-lhes vida. Se são gostos humanos ou de paixões, dar-lhes a morte. De outra maneira, há perigo de precipitar-se na corrente do mal. Capítulo 28, 10 de junho de 1923. Para viver no divino querer, a porta para entrar é a humanidade de Jesus. Ofício de vítima. O que significa ser deposto? Estava me lamentando com meu doce Jesus por suas privações e pensava entre mim: quem sabe qual será a causa pela qual não virá? E se é verdade, como alguma vez me fez entender que não vem pelos castigos, pois pelo estado de vítima no qual me tem, ao vir e devendo-me comunicar as penas pelo ofício que tenho, sente-se debilitar os braços, e como a justiça quer castigar, pois a criatura a força a isso, por isso não vem. Então, se assim for, melhor me tirar do estado de vítima, contanto que venha. Pouco me importa, todo o resto, o que me interessa é Jesus.
minha vida, meu tudo. Todo o resto é nada para mim. Agora, enquanto isto e outras coisas pensava, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, e pondo o seu braço no meu pescoço, me disse: minha filha, o que dizes? Tirar-te do ofício? Você não sabe o que significa perder o domínio, perder o direito de mandar, não poder dispor de mais nada, porque quando uma pessoa está em ofício, pode sempre dispor. Se é juiz, pode julgar. Tem o direito de estabelecer a condenação e também de absolver. Ou pode ser que por dias ou semanas ele não exerça seu ofício, porque não se apresenta a ocasião. Mas apesar disso, ele recebe seu pagamento. Mantém seus direitos e assim que se apresentam os réus ou os inocentes, ele em seu posto de juiz defende e condena. Mas se for destituído, perde todos os direitos e se reduz à inabilidade. Assim de todos os outros ofícios. Por isso é melhor aceitar estar privada de mim, algumas vezes, antes de querer ser deposta de seu ofício. De outra maneira, perderá também o direito de fazer perdoar, em parte, os merecidos flagelos. E se te parece que pela falta das penas, por alguns dias, você não faz nada, estar em seu ofício é sempre alguma coisa. E o que não faz um dia, como vir a ti, encontrando-te no teu ofício, podes fazê-lo outro dia. E isto não é tudo, é a última parte, a parte mais essencial, é que para viver em meu querer, há a porta para entrar. O primeiro anel de união é minha humanidade. Foi ela a primeira e verdadeira vítima que, por ofício dado a mim por meu Pai Celestial, viveu sacrificada e completamente crucificada na divina vontade. E em virtude da potência do meu eterno querer, pôde multiplicar minha vida por todos e por cada um. E assim como com a potência de um só Fiat multiplicava tantas coisas criadas, dando a cada criatura o direito de as fazer próprias, assim a potência de minha vontade multiplicava uma só vida, a fim de que cada um me tivesse para si só por ajuda, por defesa, por refúgio, como eu gostaria. Esta é toda a grandeza, o bem, o todo, a distância infinita entre o viver e meu querer ou viver em modo diverso. Mesmo que seja bom e santo, multiplique um ato em tantos atos por quantos se queiram, suficientes para quantos queiram desfrutá-los. Agora, se te tirasse do ofício, não só não ocuparias meu ofício sobre a terra, e não estando em minha humanidade, que apesar de que fez muito, conseguindo tanto bem ao homem, mas não retirei os direitos, a honra, o decoro da minha justiça. Quando requeria castigar, justamente ao homem me resignava. Assim, faltando-te o anel de união, não poderia viver em meu querer. Perderias o domínio. Teus atos passariam a simples intenções. E quando dizes: meu Jesus, em teu querer te amo, te bendigo, te agradeço por todos, me luto por cada uma das ofensas, etc. Não voariam sobre cada um dos atos humanos para fazer-se ato de cada um ato humano. Amor por cada amor que me deveriam dar as criaturas. Não seguirias todos meus atos que estão em meu querer. Ficarias atrás, no máximo seriam intenções pias que podem fazer algum bem. Intenções pias que poderiam fazer algum bem, mas não atos por todos que possam dar vida e que contenham a potência de nossa vontade criadora. Porém, quantas vezes não me dizes: já que me chamaste no teu querer, não me deixes para trás. Ó Jesus, faz com que contigo siga os atos da criação para te corresponder pelo amor que puseste
em todas as coisas criadas, aquelas da redenção e aquelas da santificação, a fim de que onde quer que estejam os teus atos, o teu amor, esteja a correspondência do meu. E agora queres que te deixe para trás? Eu fiquei confusa e não soube o que responder. O bom Jesus dispõe do que lhe agrada, e tudo seja para a sua glória. Capítulo 29, 15 de junho de 1923. Em que consiste a verdadeira caridade? Continuando o meu estado, estava pedindo que meu sempre amável Jesus se dignasse vir visitar minha pobre alma. E ele veio com toda a bondade e se fazia ver que com sua santa mão ia tocando toda, e à medida que me tocava, deixava por sinal no ponto onde me tocava uma luz. Depois disto, Jesus desapareceu e veio o meu primeiro confessor já falecido e disse-me: também eu quero tocar-te nos pontos onde tocou nosso Senhor. E eu quase não querendo, mas como se não tivesse força para me opor, o deixei fazê-lo. Mas enquanto isso fazia, aquela luz que Jesus tinha deixado ao me tocar se comunicava a ele e ficava como que revestido por tanta luz por quantas vezes me tocava, sempre sobre os mesmos pontos que Jesus me tinha tocado. Eu fiquei maravilhada e o confessor me disse: o Senhor me ordenou para me dar a retribuição pelo mérito adquirido, quando vinha fazer-te a caridade e operava sobre ti. Agora se mudou para mim em luz de glória eterna. Depois veio o meu segundo confessor, também falecido, e disse-me: dize-me que Jesus te disse. Quero ouvi-lo a fim de que a luz das verdades divinas se una às tantas luzes das verdades que te dizia o Senhor, e das quais eu, ao ouvi-las de ti, enquanto estava em vida, ficava como impregnado. Agora o Senhor me enviou para confirmar-me a recompensa do mérito que adquiri com querer ouvir as verdades. Se soubesses o que significa ouvir as verdades divinas, que encanto de luz contém, que o sol por isso ficaria eclipsado. O bem que levam a quem as diz e a quem as escuta, faria competência você em dizê-las e quem sente o dever em escutá-las. Por isso, logo, diga-me o que te disse. E eu, lembrando que Jesus me havia dito o que significava caridade, eu lhe disse: minhas palavras foram mudadas em luz e investiam-no, e todo contente desapareceu. Agora digo o que Jesus me tinha dito sobre a caridade. Minha filha, a verdadeira caridade sabe converter com o seu poder todas as coisas em amor. Olha para o fogo, para todos os tipos de lenha e para qualquer outra coisa. Transforma tudo em fogo. E se não tivesse o poder de converter tudo em fogo, não se poderia dar o nome de verdadeiro fogo. Assim a alma se não converte todas as coisas em amor, coisas sobrenaturais e coisas naturais, alegrias e amarguras, e tudo o que a criatura não pode dizer-se que possui e tudo o que a circunda não pode dizer-se que possui a verdadeira caridade. Agora, enquanto dizia isto, fazia sair tantas chamas de seu Santíssimo Coração que enchiam céu e terra, e depois, unindo-se todas juntas, formavam uma só chama. E acrescentou: do meu coração saem contínuas chamas de amor, e a quem levam o amor, a quem a dor, a quem a luz, a outros a força, etc. E como saem do centro da fogueira do meu amor, apesar de fazer diversos ofícios, sendo uma a finalidade a de enviar amor à criatura, são todas chamas que, se unindo juntas, formam uma só chama.
Assim, a criatura, apesar de fazer diversas coisas, a finalidade deve ser o amor, para poder formar de suas ações tantas chamas, que unindo-se juntas formarão a grande chama que queimará queimará tudo e a transformará toda em mim. De outra maneira, não possuirá a verdadeira caridade. Capítulo 30, 18 de junho de 1923. Prodígios, maravilhas, excessos de amor de Jesus ao instituir o Santíssimo Sacramento e comungar a si mesmo. Sentia-me toda absorvida na santíssima vontade de Deus, e o bendito Jesus fazia-me presentes, como em ato, todos os atos de sua vida sobre a terra, e como o tinha recebido, revestido em meu pobre coração, fazia-me ver como em ato em seu santíssimo querer, quando meu doce Jesus, instituindo o Santíssimo Sacramento, se comungou a si mesmo. Quantas maravilhas, quantos prodígios, quantos excessos de amor neste comungar a si mesmo! Minha mente se perdia em tantos prodígios divinos, e meu sempre amável Jesus me disse: Filha querida do meu supremo querer, minha vontade contém tudo, conserva todas as obras divinas como em ato e nada deixa escapar. E a quem nela vive quer-lhe fazer conhecer os bens que contém. Por isso quero fazer-te conhecer a causa pela qual quis receber-me a mim mesmo ao instituir o Santíssimo Sacramento. O prodígio era grande e incompreensível à mente humana. Receber a criatura a um homem e Deus, encerrar no seu finito o infinito, e a este ser infinito dar-lhe as honras divinas, o decoro, a habitação digna dele. Era tão profundo e incompreensível este mistério, que os mesmos apóstolos, enquanto acreditavam com facilidade na encarnação e em tantos outros mistérios, diante deste ficavam perturbados e sem inteligência. Resistia a crer, e foi necessário falar-lhes repetidamente para rendê-los. Então, como fazer? Eu, que o instituía, devia pensar em tudo, porque enquanto a criatura devia receber-me, a divindade não deviam faltar-lhe as honras, o decoro divino, a habitação digna de Deus. Por isso, minha filha, enquanto instituía o Santíssimo Sacramento, minha vontade eterna, unida à minha vontade humana, me fez presentes todas as hóstias que até o fim dos séculos deviam receber a consagração sacramental. E eu, uma por uma, as olhei e as consumi, e vi minha vida sacramental palpitante em cada hóstia, porque queria dar-se às criaturas. Minha humanidade, em nome de toda a família humana, tomou o compromisso por todos e deu a habitação em si mesma a cada hóstia. E minha divindade, que era inseparável de mim, circundou cada hóstia sacramental com honras, louvores e bênçãos divinas, para fazer digno decoro a minha majestade. Assim que cada hóstia sacramental foi depositada em mim e contém a habitação da minha humanidade e o cortejo das honras da minha divindade. Caso contrário, como poderia descer na criatura? E foi só por isso que tolerei os sacrilégios, as friezas, as irreverências, as ingratidões, porque tendo-me recebido a mim mesmo, pus a salvo meu decoro, as honras, o quarto que se necessitava a minha mesma pessoa. Se eu não tivesse recebido a mim mesmo, eu não poderia ter descido nela, e ela teria faltado o caminho, a porta, os meios para me receber. Assim é meu costume, em todas as minhas obras, as faço uma vez para dar vida a todas as demais vezes que se repetirão.
unindo-as ao primeiro ato como se fosse um ato só. Assim que a potência, a imensidão, a onividência de minha vontade me fizeram abraçar todos os séculos, me fizeram presentes todos os comungantes e todas as hóstias sacramentais, e me recebi outras tantas vezes a mim mesmo, para fazer passar por mim a mim mesmo em cada criatura. Quem jamais pensou em tanto amor meu, que para descer nos corações das criaturas eu devia receber a mim mesmo para pôr a salvo os direitos divinos e poder dar a elas não só a mim mesmo, mas também os mesmos atos que eu fiz ao receber-me para dispô-las a dar-lhes quase o direito de me receber? Eu fiquei maravilhada e como se quisesse duvidar, e Jesus acrescentou: por que duvidas? Não é porventura este o agir de Deus? E este ato só formar tantos atos por quanto se queira desfrutar, enquanto que é um só ato? Não foi o mesmo para o ato da encarnação, da minha vida e da minha paixão? Uma só vez me encarnei, uma foi minha vida, uma a paixão. Porém, esta encarnação, vida e paixão são para todos e para cada um, como se fosse para ele só. Assim que estão ainda como em ato e para cada um, como se agora estivesse encarnado e sofrendo minha paixão. Se assim não fosse, não agiria como Deus, mas como criatura, que não contendo um poder divino não pode fazer-se de todos, nem pode dar-se a todos. Agora, minha filha, quero dizer-te outro excesso do meu amor. Quem faz a minha vontade vive nela, vem abraçar e obrar da minha humanidade, porque eu amo muito que a criatura se torne semelhante a mim. E como o meu querer é o seu e o seu são um só, ela toma prazer e, recriando-se, coloca na criatura todo o bem que eu contenho e faço nela o depósito das mesmas hóstias sacramentais. Minha vontade que a criatura contém lhe empresta e a circunda com decoro, homenagens e honras divinas. E eu tudo a ela confio, porque estou certo de pôr a salvo o meu agir, porque minha vontade se faz ator, espectador e guardião de todos os meus bens, das minhas obras e da minha própria vida.